O Lar Adventista, capítulo 30. Companheirismo da família. Devem os pais familiarizarem-se com os filhos. Alguns pais não compreendem os filhos e não se relacionam verdadeiramente com eles. Existe com frequência grande separação entre aqueles e estes. Caso penetrassem os pais mais plenamente no sentimento dos filhos e verificassem o que lhes está no coração, isto exerceria sobre eles uma influência benéfica. Pai e mãe devem trabalhar unidos em plena simpatia mútua. Devem fazer-se companheiros dos filhos. Os pais devem estudar a maneira melhor e mais bem-sucedida de ganhar o amor e a confiança dos filhos, a fim de poderem guiá-los no caminho direito. Devem eles refletir o sol do amor na família. Encorajamento e louvor. As crianças gostam de ter companhia e raramente se podem divertir sozinhas. Anseiam simpatia e ternura. O que lhes dá prazer, elas creem que também o dá à mãe. E é natural que a elas se dirijam com suas pequeninas alegrias e pesares. A mãe não deve ferir-lhes o coraçãozinho tratando com indiferença essas coisas que, embora insignificantes para ela, são de grande importância para as crianças. A simpatia e aprovação que ela lhes dispensa são preciosas. Um olhar de aprovação e uma palavra de ânimo ou louvor serão como um raio de sol em seu coraçãozinho, tornando-as às vezes felizes o dia inteiro. Confidentes dos filhos. Os pais devem animar os filhos a confiar neles e desabafar com eles o coração quando têm desgostos e em suas diárias contrariedades e provas. Instruí-os bondosamente e ligai-os ao vosso coração. É um tempo crítico para as crianças. Influências são exercidas sobre elas a fim de aliená-las de vós, e cumpre-vos contrabalançá-las. Ensinai-lhes a fazerem de vós seus confidentes, segredem-vos elas ao ouvido suas provas e alegrias. Os filhos seriam poupados a muitos males, fossem eles mais familiares com seus pais. Estes devem estimular neles a disposição de ser abertos e francos com eles, a lhes levarem suas dificuldades e a, quando se acharem perplexos quanto à direção certa a tomar, a exporem a questão diante de seus pais, tal como eles a veem, pedindo-lhes conselho. Quem é tão capaz de ver e indicar o perigo que eles correm como os pais piedosos? Quem pode, como eles, compreender o temperamento particular de seus filhos? A mãe que observou toda a disposição de espírito desde a infância, estando assim familiarizada com a natural inclinação, está mais bem preparada para aconselhar seus filhos. Quem pode dizer tão bem quais os traços de caráter a combater e restringir como a mãe, ajudada pelo pai? Falta tempo. Falta tempo, diz o pai. Não tenho tempo de dedicar-me à instrução de meus filhos. Não tenho tempo de dedicar-me a prazeres sociais domésticos. Então não devias ter tomado sobre vós a responsabilidade de uma família. Privando-os do tempo que lhes pertence por direito, estais-lhes roubando a educação que deviam receber de vossas mãos. Se tendes filhos, tendes uma obra a fazer, em união com a mãe na formação do caráter deles. Eis a afirmação de muitas mães. Não tenho tempo de estar com meus filhos. Então, por amor de Cristo, gastai menos tempo com vossa roupa, negligenciai vosso adorno pessoal e o fazer e receber visitas. Negligenciai cozinhar uma variedade interminável de pratos. Mas nunca, nunca negligencieis vossos filhos, que é a palha em face do trigo. Que nada se interponha entre vós e os melhores interesses de vossos filhos. Sobrecarregadas de muitos cuidados, as mães sentem que não podem às vezes dedicar tempo para instruir seus pequenos e dispensar-lhes amor e simpatia. Lembrem-se elas, no entanto, de que se os filhos não encontram nos pais e no lar aquilo que lhes satisfaz o desejo, que experimentam de afeto e companheirismo, volvem-se para outras fontes, onde tanto a mente como o caráter podem perigar. Junto aos filhos no trabalho e nas recreações. Concedei algumas das vossas horas de lazer aos filhos, associai-vos com eles no trabalho e nos esportes, e ganhai-lhes a confiança. Cultivai-lhes a amizade. Dediquem os pais as noites às suas famílias,
ponham de lado os cuidados e perplexidades com os trabalhos do dia. Conselho a pais reservados e ditatoriais. Há perigo de tantos pais como os professores comandarem e ditarem demasiadamente, ao passo que deixam de se pôr suficientemente em relações sociais com os filhos e alunos. Mantêm-se com frequência muito reservados e exercem sua autoridade de maneira fria, destituída de simpatia, que não pode atrair o coração dos educandos. Caso reunissem as crianças bem junto de si e lhes mostrassem que as amam, e manifestando interesse em todos os seus esforços, e mesmo em seus esportes, tornando-se por vezes uma criança entre elas, dar-lhes-iam muita satisfação e lhes granjeariam o amor e a confiança. E mais depressa as crianças respeitariam e amariam a autoridade dos pais e mestres. Competidores do lar. Satanás e seu exército estão fazendo os mais poderosos esforços para manejar a mente das crianças e estas devem ser tratadas com imparcialidade, ternura e amor cristãos. Isto vos dará uma forte influência sobre elas e sentirão que podem depor ilimitada confiança em vós. Rodeai vossos filhos com os encantos do lar e do vosso convívio. Se assim fizerdes, não terão tanto desejo de se unirem com outras companhias. Devido ao mal que há agora no mundo e à restrição que é necessário impor aos filhos, os pais devem ter cuidado dobrado em mantê-los unidos ao seu coração, fazendo-os compreender que desejam sua felicidade. Os pais devem se familiarizar com seus filhos. Não se deve permitir que se erga entre pais e filhos barreira alguma de frieza e reserva. Relacionem-se os pais com eles, buscando compreender-lhes os gostos e disposições, penetrando em seus sentimentos e discernindo o que lhes vai no coração. Pais, deixai que vossos filhos vejam que os amais, e fareis tudo o que estiver a vosso alcance para torná-los felizes. Se assim fizerdes, as necessárias restrições que lhes impuserdes terão incomparavelmente mais peso em seu espírito. Governai vossos filhos com ternura e compaixão, lembrando que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Se quereis que os anjos façam por vossos filhos a obra que Deus os incumbiu, cooperai com eles fazendo a vossa parte. Criadas sob a sábia e amorosa guia de um lar verdadeiro, as crianças não terão desejo de ausentar-se em busca de prazer e camaradagem. O espírito que prevalece no lar moldará seu caráter, formarão hábitos e princípios que serão uma forte defesa contra a tentação quando deixarem o abrigo do lar e assumirem sua posição no mundo.